Fala galera, aqui é o Paulo PRJ e mais um jogo aqui de comentário. Carta de Dracopause aqui. Tenho que gastar um Giturtle para dar Wave Eyes, normalmente não é uma das melhores opções. Normalmente é o tipo de carta que você não quer dar Wave Eyes. Wave Eyes agora se tornou uma carta de ultra combo, você pode fazer isso aí sem medo de tomar um Juggler, porque ele foi banido, né? Os dois jogadores são jogadores de rating alto, como vocês podem ver, 1.700 para cima. Super arriscado baixar esse jogo, você toma um velho e perde o jogo, mas o amigo aí é corajoso. Ele poderia ter começado de macaco, daí Joker, ou macaco e escala direto, mas o mundo dele deve estar ruim o suficiente a ponto dele ser obrigado a arriscar Veiler. Porque se ele toma Veiler aí, é Veiler e 3 cartinhas, né? Ele podia ter começado de macaco, macaco Joker, ou macaco escala, né? Mas ele deve ter sentido que a mão dele está ruim o suficiente a um ponto de ele precisa arriscar ou não o Veiler. E isso acontece, é uma questão de recompensa e risco. Às vezes você não pode jogar em volta de tudo a ponto de, em alguns momentos, não vai adiantar, sabe? Você vai perder. Você precisa desse monstro a mais. Tomara que seja um sorcery. Um camaleão tá bom, porque agora ele tem acesso ao nosso grande amigo, Ignister. Essa draw do Lizard Draw provavelmente vai ser muito importante. Ele deve trazer, isso que eu ia falar, o Master, e aqui ele deve fazer algum Exceed defensivo. Ele vai ver a draw dele antes. Essa carta aqui pode ser várias coisas, pode ser Instant Fusion, pode ser uma trap de Rafflesia que ele comprou. Isso aqui provavelmente vai virar uma Rafflesia, porque se ele está no escuro e não sabe, ele sabe a match, porque se ele fez duelo ele sabe. Provavelmente isso aqui é Monarca, e também a carta Molicitou, a outra Licitou também. Ele deu o Dueler antes de qualquer coisa, tá? Isso é bem estranho. Tô tentando pensar alguma justificativa para isso, não consigo arrumar nenhuma. Ele tinha que ter esperado. Não existe razão nenhuma para ele dar. Estou super confuso. Ou a única justificativa disso ter acontecido é esse James Brown aí. Tava de Monarca ou de Mermail antes. O King of Flames achou que ele tinha mantido o deck, ele jogou de outra coisa. Isso acontece bastante no high hit no DN. E aí o cara fez uma jogada anti-Monarca ou anti-Mermail, porque não faz quase sentido nenhum ele dar duelo na Mirror. Ele deve estar bem arrependido agora. Não deve ser Bottomless, porque ele não deu no Luster. Ele teria que ter dado no Luster. Dar Bottomless no Luster é uma das melhores coisas que ele tem que fazer nessa match. Talvez seja Strike. O Strike. Essa outra carta, tomara que seja outra Strike. Ou Warning. Porque provavelmente agora a jogada vai ser uma jogada via pêndulo. E se for um Strike ele tá bem. Se ele tiver alguma coisa tipo Wavering agora, dá um pouquinho de ruim, mas pelo visto não é. Então, se for uma outra counter que nega pêndulo, ele tá tranquilo e favorável. Então a chance dele ganhar o jogo é bem boa, porque ele vai ter a draw e vai ter o Ignister e provavelmente vai olhar para 2 cartas só. O James Brown tá pensando até que ponto ele consegue arriscar e só pendular o extra deck e ficar com as 2 na mão para tentar jogar o Yu-Gi-Oh!, mas ele já fez o sumo. Se a da mão dele for um Instant Fusion, ele está relativamente bem, porque ele pode pendular as 2 do extra, tomar o Strike ou Warning, dá Instant Fusion, ele dá com tudo, ele dá Castelo e bate. Ele dá Castelo e Ministro, ele bate no duelo. Mas tirando o Instant Fusion, e acho que esse é um dos grandes motivos de eu achar o Instant Fusion super relevante, é isso. Se for uma counter agora, fudeu, não é counter. Então, que carta pode ser essa? Não é Wavering, não é counter, não é Bottomless, não é Time Space. O Wavering, ele esperou para dar o Wavering. Faz sentido. Nossa, agora acabou. Esse é o momento que você clica de Miss Defeat. Tá, eu tenho que rebobinar. O esperar o Wavering fazer sentido sim, porque talvez se ele desse o Wavering antes, quando ele botou os 3, ele poderia tomar, como que se diz?
jogada do mesmo jeito, pendulada do mesmo jeito com as cartas remanescentes da mão. Seriam 3 cartas da mão para ele tomar uma pendulada. Então ele preferiu deixar ela setada para ameaçar a counter e o cara fazer uma pendulada pequena, aonde fez bastante sentido na realidade. É porque quando a gente não tem informação da set, fica um pouquinho mais complicado de lembrar todas as possibilidades de jogada que o cara pode fazer. E ele esperar para dar o wavering foi bem interessante. Se bem que... Não, tá certo. Eu ia falar que ele poderia ter dado o wavering no Luster, mas não tinha como, porque foi antes de botar as escalas. O Luster e o Vector lá. Então... esse foi um bom jogo para as pessoas perceberem que não é só ver as escalas e dar o wavering, né? Era melhor esperar pendular, o cara gastar o pêndulo e ter a ameaça de counter na set, principalmente depois de ter acabado de tomar um strike, onde você vê que o cara usa counter, e esperar para dar o wavering pós-pêndulo. Fez bastante sentido. O problema é que o amigo tinha outro wavering, então... E olha só, o cara começou com 2 wavering e perdeu, né? O que é bem... É que se a mão dele... É porque o que fudeu foi esse do Weller aí. Se ele imaginasse que era outra match, ó, deixou o Weller na mirror. Se ele... Ou botou, né? Se ele... Cara, esse do Weller não faz nenhum sentido. Ele com certeza achava que o James Brown estava jogando ou de Mermail, ou de, sei lá, de PA, ou de... Qual o nome do outro deck? Monarca. Só podia ser ou um deck obscuro, mas provavelmente não era. Era um desses 3 aí, no máximo, né? Um desses 3. Então... ele conseguiu ganhar o jogo mesmo assim, mas muito se deve ao fato dele ele começar e abrir com 2 wavering strike, né, gente? Então, e não ter tomado Veiler no Joker que ele summonou. Muita coisa aconteceu a favor dele, mesmo ele tendo tido o call meio que errado, né? O cara botou o amigo ali, qual é o nome dele? Vector, para poder não tomar efeito de escala, né? Normalmente o Monkey é a escala mais relevante. Ele vai pendular os amigos aí. Se ele tiver um wavering setado, para setar é relativamente bom, ou destruir as escalas agora com um grande amigo. Nossa senhora. O Rabbit. Muitas pessoas estão usando essa build agora, onde você usa 6 monstros normais. Me assusta um pouco, eu não gosto muito de monstro amarelo, apesar dos monstros amarelos não serem tão tenebrosos nesse deck como em outros momentos, mas o de nós meio que impede que você tome o wavering, o que é interessante. Então essa jogada não ela é decente. Você não toma o wavering aí, você é o único que pode dar o wavering. Você não precisa de efeito de escala, e você está negando o efeito da escala do oponente com o seu Vector. Então o King está relativamente seguro. Essa é outra tete do momento, Unexpected Day, que você, quando você não tem monstro, você faz a especial suma de um level 4 do seu deck. É isso. Bem simples. Então essa é a build que normalmente usa 6 amarelos e 1 ou 2 dessa porra aí. E usa Risco e Rabbit. Como vocês podem ver, usa 3 Vector e 3 Master. Não sou o maior fã, mas quando funciona é bem explosiva. O Warning no Rabbit, porque ele é realmente assustador. Agora, ele precisa de jogada nessas 2 cartas que faltaram, não tem. Fim de jogo. Empatou a partida. O King of Flames começou, né? Não, quem começou foi o James Brown. Quem começou essa partida? Foi o James Brown. O King of Flames escolheu o seu segundo, não foi isso? Ele perdeu o game 1 e escolheu o seu segundo. Aí o cara abriu de Joker, tomou Veiler, foi isso. Abriu o Joker, tomou Veiler. Provavelmente o King of Flames faz um side going second, porque principalmente com esse Veiler aí que a gente viu, e ele teve a decisão de escolher, então ele escolheu o seu segundo. Provavelmente deixou só o Warning pós-side de Trap. E o James Brown resolveu começar também, ele escolheu começar. Essas decisões de quem escolhe começar, quem escolhe o seu primeiro, diz muito sobre as cartas que ele deve usar. Esse é um tipo de carta que você toma Maxi, você chora. E aí, I rest my case, né? É por isso que me incomoda. É uma carta ultra suscetível a Maxi. Cartas como ela, o Instant Fusion. Instant Fusion é ótimo, mas outra carta ultra suscetível a Maxi. O próprio Rabbit.
é complicado, porque olha o que acontece, que coisa chata. Você vai trazer os Seversaurus do seu deck. E aí? Ele teve que dar o Face-Off em Chain, mas tipo... ele teve que dar o Face-Off em Chain, mas ele já tá numa situação constrangedora. Provavelmente o deck do King é Go em Second. E o James Brown tá com um deck muito Go em First. Provavelmente não, ele usa Ariadne, Counter, esse tipo de coisa, ele para fazer uns campos de mongoloide no turno 1, então o deck está muito refinado para fazer campos de mongoloide, mas o problema dessa estratégia é isso aí, ó. Tu toma uns negócios que quebrou as pernas e com Unexpected Agility, calma, o que aconteceu? Ah tá, entendi. Então ele comprou uma carta só, tem 2 Masters no campo. Podia ser pior. Se ele tiver algum tipo de hand trap via Maxi ou algum tipo de strike, alguma coisa assim já na mão, que ele não precisa fazer summons, cara, se ele for obrigado a fazer summon aí, esse jogo já acabou, sabe? Porque não tem um Exceed aí que ele faça, um só, que tipo, tô bem. Primeiro que se ele fizer um Exceed, os bichos não vão pro extra, os bichos vão pra debaixo do Exceed. E aí ele come o follow-up dele. Então, tipo, teoricamente, uma das melhores coisas que ele poderia fazer seria o Dinostia, mas o Dinostia, ao mesmo tempo que daria uma carta pro oponente, meio que não te defende quase nada. Na realidade, não te defende nada. Porque se o cara jogar solto, se essas 3 cartas aí forem cartas de combo, tipo monstros, escala, essas porra, não for defesa. Ele vai ter que fazer tipo uma Half-Laze e tentar não morrer, sabe? Pelo visto, ou um Giant Hand, alguma coisa assim. E é desesperador, sabe? Carta de combo. Esse é o deck que o Elvis, provavelmente é o deck que o Elvis usou. Olha só a quantidade de carta amarela que tem na minha tela. Não tem como ficar satisfeito com isso. Só tem um Vector aqui, um Vector aqui, 2 Master e um Vector na mão. Não dá, amigo. Não dá. Não dá. Não façam isso. E eu não sei, eu posso estar exagerando um pouco, mas o cara que usou, que é o Elvis, é um cara que eu respeito bastante a opinião. Tomou um hijack, fodeu. É um cara que eu respeito bastante a opinião. Meu Deus do céu. Tem a ver, amigo? Não tem. Fodeu. E é isso que acontece. Tipo, você toma um Maxi e perde o jogo. E tipo, o cara mostrando que tinha, caralho, 0 chance do cara ganhar. Olha, vai fazer a jogada aqui pra gente assistir, que lindo. Mas o cara tinha Veiler, Maxi, Warning, Strike, Luster e Rabbit. E o Hijack. Se ele não tivesse Hijack, ia ser um pouquinho mais difícil. Porque ele ia ter que jogar esse Hijack em cima da Half-Laze. O Hijack não. O Rabbit. A diferença é que talvez ele... O Hijack seria outra carta, né? Ele poderia ter jogado. E mesmo assim, mesmo que, vamos supor, ele jogasse o Rabbit em cima da Half-Laze, a Half-Laze desse lá, Bottomless, o Trash, o Time Space, sei lá, e tirasse. E aí, vamos supor que a carta que não é o Hijack fosse uma outra carta que não fizesse as jogadas. Então, ele ia setar 2 counter com o Maxi e Veiler, ele não ia perder. Ele ia ter várias draws ainda para poder sair. O cara ia ter 4 cartas, ia ter 3 mais uma, contra 2 counter, um Maxi, um Veiler, um Luster e uma carta desconhecida, que seria a carta no lugar do Hijack, e uma Half-Laze no campo. Eu ainda botaria ele aqui como muito favorito. Metade do deck, mais da metade do deck dele seria cartas que quebrariam essa mão e transformariam ela numa mão insana. Isso tudo porque no primeiro turno ele foi obrigado a começar com uma carta menos, tomou um Maxi no Day e aí teve que fazer uma jogada ultra constrangedora, que é uma Half-Laze no turno 1 com uma carta a menos, dando uma carta a mais pro oponente. Vocês entenderam, né? Você começa com uma a menos, dá uma a mais pra fazer uma Half-Laze e passar. E você ainda tomou hijack e tal, e fudeu. O deck do cara altamente Go em Second, como vocês podem ver, várias Hand Traps e hijack. Ele manteve algumas counters, provavelmente ele não manteve todas. Suponho que ele não tenha mantido todas. Primeiro que não deve caber para ele colocar um monte de carta Go em Second e manter as counters, e porque as counters não são as melhores coisas do mundo Go em Second. Então,
tem isso tudo. Essa foi uma match decente de comentar. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera. Abraço.